7 horas e 25 minutos, estamos ao vivo com Hora Geral e vamos conversar com o secretário do Meio Ambiente do Guarujá, professor Hélio Lopes. Tudo bem, professor? Bem, Douglas. Eu trato como professor, porque o senhor é professor aqui na Unisanta, é um secretário de Meio Ambiente que tem uma boa atuação aqui na região. E quando eu falo isso, não é para diferenciá-lo com relação aos outros secretários, pelo seu histórico. O tempo que o senhor trabalhou na CETESB, está sempre atualizado. E eu já tive a oportunidade de falar para a prefeita Maria Antonieta que a sua indicação foi uma indicação que só acrescentou positivamente a cidade do Guarujá. Nós sabemos que muitos dos ministérios, das secretarias, elas são indicações políticas, mas eu acho importante ter secretarias técnicas, de pessoas que conheçam o assunto, para poder, lógico, contribuir com o crescimento da cidade. E o senhor é uma dessas figuras que eu tenho a satisfação de conversar, de entrevistar e de saber da sua colaboração para a cidade do Guarujá. E o senhor não é candidato, hein? Não o telespectador fala assim, já sei, ele é candidato. Não, de jeito nenhum, né, professor? E nem sou filiado a partido nenhum. Foi realmente uma indicação técnica. Primeiramente, eu queria dar o meu bom dia a você que está nos assistindo, e dizer que eu conheço você, eu também acompanho a sua trajetória, né? E agora a política, né? E sempre foi uma pessoa centrada, sempre defendendo os interesses da comunidade, né? Então, isso eu acho que traz essa aproximação. Com certeza. Professor, vamos falar de uma coisa, de um fato que está acontecendo no Guarujá, que não é novidade. Essas reintegrações de posses, elas acabam trazendo um debate com relação à falta de habitação na nossa região. A gente já teve esse problema no Guarujá, em Cubatão, também em São Vicente, e Guarujá não é diferente. Para que o telespectador possa entender, essas áreas que foram invadidas e que serão reintegradas para a prefeitura, são áreas que estariam preparadas para contemplar projetos habitacionais? Sem dúvida, veja, são situações diferentes. Eu pegar, por exemplo, o caso do Cantagalo. Que faz parte do PAC 2, né? Então, é um processo que é lento e demorado para a questão de se conseguir a licença, né? Então, tem vários caminhos. Você tem a questão de buscar, primeiro, essa verba junto ao governo federal, o que foi conseguido pela prefeita. Segundo, buscar através dos órgãos ambientais estaduais, na medida em que você tem que fazer a supressão da vegetação para poder implantar esse conjunto habitacional. E isso também é um processo demorado, porque a legislação, os códigos florestais, eles exigem a compensação dessa área que você vai suprimir a vegetação, né? Então, o projeto tem que contemplar isso, tem que contemplar afastamento dos recursos hídricos, sempre tem um riacho, que é o caso lá do Cantagalo. Enfim, é um caminho que, inclusive, está para sair a licença agora na CETESB, né? Mas é um caminho demorado. Muito bem. Essa licença da CETESB é para? A supressão da vegetação. Porque essa área é uma área que, para você construir, você vai ter que suprimir a vegetação, que a essa altura dos acontecimentos já foi suprimida pela própria população pela invasão. Quando o senhor fala suprimir, tem que haver uma compensação. Suprimir é cortar a vegetação e eu tenho que, para cortar essa vegetação, eu tenho que buscar uma compensação de uma área verde, isso é averbado. Isso é para qualquer cidadão que queira construir numa área de preservação. Para o telespectador entender, eu fui obrigado a suprimir 1 metro da vegetação, vou ter que arrumar um outro local para plantar esse 1 metro. 70% mais ou menos desse 1 metro vai ter que, 70 centímetros vai ter que ser compensado em outro local. Para o telespectador entender. Porque você tem o Código Florestal, que ele necessita aí compensar 50%. Tem mais a Lei da Mata Atlântica, tem o gerenciamento costeiro. São 3 legislações em cima do empreendimento só. Então, por exemplo, o cidadão que tem 1.000 metros quadrados para construir, né, vai utilizar, ele tem que deixar, logo pelo Código Florestal, 50%. Então já virou 500. Metade vai ter que ficar com...
Aí depois ele tem que compensar mais outro, que ele pode compensar em outro lado, né? E essa fiscalização é rígida, professor? É rígida, é rígida. Você não consegue fazer burlar, nada, por exemplo. burlar, porque você tem a CETESB, tem a Polícia Ambiental controlando isso, e tem também a própria Prefeitura, que depois da CETESB passar, dar essa permissão para o cidadão construir a sua casa numa determinada área, a Prefeitura é obrigada a dar o habite. Então, ela é obrigada a ver se aquela mancha, aquele local que ele indicou por órgão ambiental, realmente ele está construindo. Que é comum acontecer isso, até em condomínios de luxo, da pessoa pleitear, por exemplo, 300 metros quadrados para construir e depois lá vai a 400, faz um puxadinho, põe uma piscina, faz aquilo e vai ampliando. Então, essa fiscalização, ela é feita pela Secretaria de Meio Ambiente, mas não é a Secretaria de Meio Ambiente Municipal a responsável por dar o licenciamento. Quem dá o licenciamento para a supressão e tudo é o Estado. Agora, professor, por que essas invasões é o governo do Estado que está à frente, não nas invasões, na reintegração? Isso passou a ser um problema do Estado ou continua sendo um problema do município? Agora é do Estado. É bom a gente colocar para que a população possa entender que nesse problema todo que nós tivemos de invasão, algumas secretarias estão envolvidas. Então você tem a Secretaria de Habitação, tem a Secretaria de Defesa Social, né? Principalmente essa, e a de Meio Ambiente, em função do que eu já coloquei aqui. Então, na medida em que nós tivemos uma invasão de uma área que era da Prefeitura, porque existem outras áreas de particulares, eu vou aqui colocar essa parte. Cabe ao município, ele tem o dever de ofício de buscar reintegração de posse, porque se a prefeita não fizer isso, se os secretários não fizerem isso, eles vão responder, inclusive, por isso. Seriam coautores dessa invasão. Exatamente, porque nós temos o nosso dever de ofício, o município, ele é o poder local, né? Então ele tem que fazer essa reintegração de posse. Então, o que coube aí, nesse caso, a Secretaria de Meio Ambiente? Elaborar um laudo demonstrando o impacto que houve dessa invasão, né? E esse laudo, junto com o outro pedido da própria área, que é de propriedade da Prefeitura, através do Departamento Jurídico da Prefeitura, foi feito um pedido de liminar e foi concedida pelo juiz, que é a reintegração de posse. E essa reintegração de posse agora passa a ser de responsabilidade do Estado. A Justiça está exigindo que o Estado reintegre essa posse. Olha, o telespectador pode fazer perguntas no 3041-6777. Com relação à reintegração de posse, as informações que eu obtive, professor, é de que os moradores não se uniram e conseguiram bloquear essa reintegração, ou seja, com que eles permanecessem. O que eu acredito que possa existir, como o senhor falou que essa responsabilidade está agora com o governo do Estado, que um efetivo policial a qualquer momento possa descer a serra e tentar a reintegração de posse. Esse é o processo natural? Esse é o processo natural. Agora, eu acho que cabe às lideranças, veja, que tem em cada local desse que foi invadido, ter a coerência, né, e buscar uma negociação para evitar esse tipo de coisa, né, porque isso, normalmente, é o caminho que vai ser percorrido pelo Estado. Agora, professor, é triste, mas existem assuntos que nós temos que discutir e apresentar à população. Lógico que essas pessoas que invadiram esse terreno, elas não serão beneficiadas pelos projetos habitacionais. Eu sei que não é a sua secretaria, que o senhor é secretário do Meio Ambiente, mas acredito que o senhor tenha essa informação, que exista um cadastro de moradores que estejam esperando projetos habitacionais no Guarujá. Sem dúvida, porque esse projeto, que é o PAC 2 da habitação. Estamos falando aqui do Cantagalo, existem outras áreas que nós vamos citar aqui, Morrinhos, enfim, mas ele visa construir 2.500 residências, né? E na área, no entorno,
A prefeita ela quer também Infraestrutura. construir infraestrutura. Lógico. E que possibilite, inclusive, para que esse morador ele possa, porque o que acontece hoje, Douglas? Nós já vimos isso em Cubatão, você acompanhou isso, sítio do Pica-Pau Amarelo, outros locais de contaminação, na época que eu era da CETESB, se construiu o conjunto habitacional. As pessoas vão para esse conjunto habitacional no local que ela estava anteriormente, ela não paga a água, não paga a luz, ela faz uma horta, em alguns casos, né? Não paga condomínio. Então, quando ela vai para um conjunto habitacional desse, ela tem que pagar tudo isso. E aí o que acontece? Normalmente, esse imóvel é repassado para terceiro e ela acaba invadindo outras áreas. E a gente não tem uma solução, essa equação fica difícil de resolver. Professor, o que o senhor falou é corretíssimo e essa análise do professor Hélio Lopes é uma análise que a população tem que entender. Eu, à época, conversava com o ex-prefeito Clermont Silveira Castor, de Cubatão, e nós entrevistávamos, inclusive, acho que era no telejornal Opinião, na TV Mar. E ele falava de algumas moradias, de algumas famílias que foram removidas da área de risco lá dos bairros Cota. Aí ele foi na casa de uma mulher que recebeu uma moradia, um apartamento. E aí, tá feliz? Agora você tem um endereço, você recebe carta, tem um apartamento, tem água. É, mais ou menos. Foi por quê? Onde eu estava não pagava água, não pagava luz, criava galinha. Aqui eu tenho que pagar R$50 de aluguel, tenho que pagar R$20 de luz. Ou seja, a população tem que entender que não é invadindo, que tendo tudo de graça clandestino, que ela vai conseguir sustentar a sua família. Eu acho que a cidadania passa por projetos habitacionais que envolvem os municípios da nossa região e também do país. Você não vê a manchete do Estadão, aquele menino no meio lá da sujeira para catar latinha para tentar ganhar R$10 por dia? É verdade. Essa não é a realidade que nós queremos para o O Brasil. grande problema do nosso país, você sabe disso, que é a corrupção. Eu acabei de ver agora... Os auditores lá do... 500 milhões. Nossa, quer dizer, quantos conjuntos habitacionais você não construiria? Isso, apenas 4 funcionários de carreira, diga-se de passagem, eram funcionários de carreira, que já estão vários governos lá, vem fazendo daquele emprego deles uma forma de lesar os cofres públicos. Lesar a habitação, lesar a saúde, lesar a segurança. Então, o povo ele vai vendo tudo isso, eu dou razão a certos aspectos que estão acontecendo. O que ele precisa é ter uma coerência um pouco mais, não deixar descambar para o lado que está acontecendo também no nosso país. Mas o povo acaba se revoltando com isso, né? Com essa falta de patriotismo, né? De cidadania. E um aumento da impunidade quando se vê. A usa do serviço público para se locupletar, enfim. Então, isso acaba gerando esse problema. Agora, para a gente resolver essa questão, nós temos que, primeiro, dar educação. Isso, fundamental. O país que não deu educação para o seu povo vai ficar patinando a vida toda na lama. Né? Você vê países asiáticos que investiram maciçamente em educação e cresceram assim rapidamente. Então, primeiro, Coreia educação. É uma delas. Exatamente. Dar educação para o povo e dar uma possibilidade dele poder ter um curso técnico, poder qualificar, para ele poder ter a dignidade de vida e sair dessas áreas de risco. Ninguém gosta, eu sei, de morar nessa área de risco. Professor, eu tenho que chamar o intervalo, mas tem uma pergunta aqui do Laurindo Gomes de Santos. Ele faz a seguinte pergunta: entendo que a prefeitura deve fazer a reintegração de posse, mas por que deixar as famílias ficarem tanto tempo no local e depois de anos tirá-los do lugar onde habitam? Não dava para evitar essa situação? E aqui eu quero fazer uma ressalva, que não foi na administração da prefeita Maria Antonieta que começou essa invasão. É bom deixar bem claro. Entendeu? Respeito à prefeita Maria Antonieta, mas o telespectador tem que entender. Não foi na gestão da Maria Antonieta que começou essa invasão. Isso já vem de várias administrações. E eu acredito que é a prefeita Maria Antonieta que tente dar uma resposta à população, minimizando o problema dessas invasões. Acredito eu, professor. Olha, essa pergunta, por exemplo, por que deixou ficar tanto tempo nessa área? Primeiro, que essa área não tem ninguém. Então, ele talvez esteja equivocado. Essa área de invasão é uma área
de APP, né, de área de preservação permanente, que não era florestada, tanto que nós estamos tentando, junto ao governo estadual, tentar a licença ambiental. A área que ele fala é uma área que já ocuparam, ninguém invadiu essa área, ela já está lá, como você bem falou, há mais de 20 anos. Certo? Então, é uma área que já é antiga e que justamente a prefeita Maria Antonieta está buscando construir nessa nova área, a contígua a essa, né, ao lado, para poder transferir essa população para essa área e fazer a infraestrutura para que ele possa ter uma vida digna, né, ter divertimento ali, ter uma assistência médica. Ter uma cidadania. Exatamente. Exato. Professora Lopes continua conversando com os nossos telespectadores aqui no Hora Geral. Rápido intervalo, professor, e tem mais perguntas que eu queria que o senhor respondesse no 3041-6777. Eu volto já.